dia 7 de julho de 2022, diretamente do oeste do Paraná, aqui em Cascavel, no escritório do ex-presidente da OAB Cascavel, Marcos Vinícius Bosqueroli, e do atual presidente que toma posse hoje, Alex Galho. Parabéns, Alex. Seja muito bem-vindo aí a essa nova etapa, essa nova jornada tão importante da tua vida. Recebendo diretamente aqui de Cascavel a grande advogada, jurista, Ana Lamy, que vai nos contar sobre a questão do compliance em acordos de colaboração penal, mas também não só nos acordos de colaboração e de forma geral em todos os acordos penais. Então, dando as boas-vindas a todos e todas que nos acompanham. Eu estou aqui, então, adicionando a nossa super convidada de hoje, para que possamos dar início. Salve, Ana, tudo bem? Me ouve tudo bem? Te ouço bem, você me ouve bem? Muito bem. Viva Florianópolis! Como é que Viva. está aí? Como é que estão as coisas? Lindo, né? Florianópolis é linda. Eu sempre recomendo aos meus amigos paranaenses virem visitar aqui. É verdade. Eu que conheci a Ana como coordenadora de uma pós-graduação da BDConst em Florianópolis. Foi muito gentil o convite. E em seguida a Ana que lançou uma obra sobre o tema de compliance, que é o tema dela e que é o tema da nossa conversa hoje. Estou muito feliz de te receber, Ana. Eu que estou muito feliz pela oportunidade. Estou bem contente de estar aqui falando com você, que é uma pessoa que eu gosto muito e respeito muito. Então, espero que eu possa contribuir com seus seguidores que eventualmente estão acompanhando a live, trazer alguma informação aí que faça sentido e que possa ser usada para alguma coisa, né? Com certeza, é super recíproco esse gostar, esse carinho especial. E eu queria que você contasse para o nosso pessoal, para a gente começar de uma forma muito descontraída, como sempre, que você contasse um pouquinho da tua trajetória. E o pessoal, muitos recém-formados, muitos jovens que nos acompanham, sempre gosto de saber como que as coisas acontecem na área do direito. Puxa vida, vamos lá. Então, eu me formei em Direito aqui na UFSC. Eu não queria ser advogada e nem trabalhar com direito, eu queria ser nutricionista. Mas aí eu fui fazer direito, Marlos, eu vou te dizer um negócio, você não pode rir, tá? Eu fui fazer direito para ser promotora de justiça. Olha aí, hein? E como a gente não tem controle nenhum sobre a vida, eu me tornei advogada criminalista, né? Porque afinal fui para o outro polo aí da relação. E advoguei em escritórios, atuei na área contenciosa durante algum tempo. Depois eu comecei a me especializar um pouco numa advocacia penal mais voltada para o corporativo. E quando eu comecei a pesquisar para o meu mestrado em Direito, que eu fiz aqui na UFSC, fui orientanda do Alexandre Rosa, que na época coordenava pós comigo, inclusive, quando você veio aqui nos brindar com a sua aula. Sim, grande Alexandre. Sim, rei dos memes, né? Ele agora tá fazendo um show de memes no Instagram dele, vale a pena conferir. E além de ser um bom juiz, é um grande showman. E aí eu comecei a pesquisar o tema da leniência, e foi de onde veio todo o meu interesse em começar a explorar mais a área de compliance. O meu sócio, que vem a ser meu marido também, já trabalhava na área de compliance desde o ano 2000, quando ele fez o mestrado dele em São Paulo. E fez sentido para a gente começar a explorar isso no escritório, e enfim. E aí, quando eu decidi fazer doutorado, eu já tinha uma percepção dessa interface entre a academia e a prática e a importância de a gente construir conteúdos que possam agregar valor à vida das pessoas de maneira operacional. E eu decidi, então, trazer o compliance para ser o meu tema de doutorado. E eu defendi minha tese em 2019 na Federal do Paraná. Eu iniciei o meu processo na Federal sendo orientanda do professor Jacinto, que todos adoramos muito. E ele se aposentou no meio do caminho e eu fui herdada pelo professor Paulo Busato.
E foi uma experiência muito legal, porque o Paulo Busato é um grande especialista na área. Eu tive a oportunidade de ter pessoas muito especiais na minha banca, o Tracy Reinaldetti e o professor Paulo Mendes, que coincidentemente estava no Brasil, né? À época também participou presencialmente. Então foi uma banca muito legal. E o livro que você falou, que a gente lançou ano passado, eu e Eduardo, em coautoria, ele é o resultado desses anos de experiência, tanto acadêmica quanto prática, e preponderantemente prática. Quando a gente montou o livro, a gente gostaria muito que ele fosse um livro que entregasse o ouro, entre aspas, porque a gente trabalha com compliance há bastante tempo, e a gente tem a sensação de que muitos advogados que começam a trabalhar com compliance não sabem como, né? Não sabem como startar. E aqueles que já fazem isso não querem falar a respeito, né? Como se fosse um segredo de Estado, assim, como faz. E aí a gente decidiu ter um approach completamente diferente, estimular as pessoas a terem a curiosidade de explorar essa área, porque Sim. sequer é algo que só advogados possam ou devam fazer, né? Enfim. E hoje eu, no escritório, tenho um papel muito mais vinculado ao núcleo de compliance. Faço muito pouco contencioso, sinto saudade às vezes de fazer tribunal, de fazer audiência, mas a gente tem uma equipe que segue tocando esses processos. Eu supervisiono as peças quando são peças mais complexas, né? E precisa de alguém um pouco mais sênior. E basicamente o que eu faço da minha vida hoje é implantar, manter, estruturar programas de compliance, auxiliar empresas a encontrarem esse ponto ótimo de governança, de controle interno, pelos mais diversos motivos, dentre eles porque elas precisam, porque elas acabaram de firmar um acordo que prevê que elas necessariamente têm que ter compliance, que é justamente o tema da nossa conversa de hoje, né? A nossa conversa. E o teu escritório é o Faraco Lamy. É Lamy e Faraco Lamy. É Lamy do Eduardo e Faraco Lamy Isso. de mim. É Lamy e Faraco Lamy. A gente está em Florianópolis, mas agora a gente está abrindo uma filial em São Paulo. A gente está super animados, porque os nossos clientes eles estão espalhados pelo Brasil. A gente tem poucos clientes em Florianópolis, pouquíssimos, em Santa Catarina alguns, mas a maioria deles, principalmente do núcleo de compliance, estão pelo mundo, assim, não estão em Floripa. Então a gente sentiu a necessidade de ter um espaço também em São Paulo para receber os nossos clientes. Estamos nesse processo agora. E era justo isso que eu ia te perguntar, porque Florianópolis é uma cidade maravilhosa, nós paranaenses e nós brasileiros todos adoramos Florianópolis. Está cada dia mais um polo tecnológico, me corrija se eu tiver errado, Sim. as O pessoas Vale do estão... Silício brasileiro, Florianópolis, né? A gente tem. Não é isso? É. Aham. E eu tenho muita curiosidade de saber como que funciona um escritório da advocacia com essa ênfase na implementação dos programas de compliance, porque é um mega desafio e eu Uhum. imaginei que vocês atendiam realmente clientes do Brasil todo, né? Porque é Sim. um assunto que até independe de um contato físico. E acho que a gente podia começar por aí, Ana. Como é que são esses desafios de implementação de um programa de compliance? Quais Uhum. que são as dicas, como que você trata isso dentro do escritório de advocacia com os teus clientes? Legal. Vamos lá. Hoje a gente tem, então, um núcleo, né, de compliance. Tem alguns profissionais que se dedicam para clientes diferentes e com escopos diferentes. Além de compliance, a gente atende genericamente ESG, com mais ênfase no G, né, na governança, e LGPD, Uhum. adequação e manutenção de estrutura de governança para LGPD. E a gente teve que criar uma estrutura bem organizada para poder oferecer para o cliente tudo aquilo que... Porque um programa de compliance, né, Marlos, a pessoa ela pode procurar isso, a empresa ela pode procurar isso pelos mais diversos motivos, né? O que a Sim. gente sempre espera é que ela procure porque ela quer implementar processos, controles internos, porque ela quer aprimorar a governança dela, porque ela quer ter uma estrutura mais íntegra. Porém, em geral, as organizações elas procuram compliance quando está ligada a alguma dor delas, né? Quando elas querem fazer um M&A, quando elas querem se fundir com alguém, comprar alguém, ser vendidas, né? Quando elas têm alguma exigência de clientes, fornecedores ou alguma outra pessoa da cadeia de players deles, de terceiros deles, que exige, por uma até às vezes força de cláusula contratual, algumas empresas que possuem programas de compliance muito maduros e
requisitar que, que os seus parceiros de negócio também tenham controles e standards de compliance estruturados. Ou Uhum. porque elas tiveram algum tipo de escorregada, né? Porque aconteceu aí alguma investigação, algum deslize de alguém da estrutura de gestores deles, que motivou uma investigação criminal, por exemplo, e por conta disso ela precisou optar, porque ninguém opta, né? Mas precisou optar por celebrar um acordo com a CGU, por exemplo, um acordo de leniência no âmbito de um processo criminal ou, enfim, processo administrativo que esteja avaliando aí uma circunstância de corrupção. Mas o compliance, ele transcende o anticorrupção, né? Então, eu acho que eu gosto sempre de trazer o meu conceito de compliance, porque eu acho que, em geral, as pessoas, elas tendem a tratar o compliance como um tema de direito, como se ele fosse Sim. cumprimento normativo, como se ele fosse algo que você promove internamente para as pessoas cumprirem leis. Mas, no fim do dia, o maior valor que ele agrega para uma organização é auxiliar ela na gestão dos riscos dela, é auxiliar ela a ter uma estrutura na qual todo mundo tem a visibilidade de tudo aquilo que pode representar eventuais desafios para a sustentabilidade daquela organização. Porém, como as pessoas não necessariamente veem o compliance nesse sentido, né, nesse segundo aspecto que eu trouxe a vocês, em geral, elas não vão procurar compliance para aprimorar os seus controles, e sim porque elas têm algum interesse concreto, específico, alguma obrigação contratual, enfim, ou alguma exigência legal que provoca elas a fazê-lo. Então, no escritório hoje, a gente tem no núcleo de compliance alguns advogados e alguns estagiários que são responsáveis por segmentos diferentes da nossa atuação. A gente tem clientes que vieram por todos os motivos elencados, inclusive aqueles que estão lá no nosso portfólio porque tem um programa de compliance muito maduro e estruturado e porque tem muito interesse em ter, assim, não somente uma estrutura íntegra, mas um setup, um formato de atuação de mercado que sirva como exemplo para outras organizações, então que tem uma visão clara do papel que as empresas têm na busca pelo aprimoramento de gestão, né? Que a corrupção, a fraude, a lavagem de dinheiro não é só um problema do poder público, não é só o poder público que tem que fazer o controle e a gestão disso. As organizações também têm um papel importante em tentar promover isso a partir de como ela conduz a sua atividade, né? E dentre essas empresas, com todas essas mil facetas, as que mais nos desafiam são aquelas que têm programas de compliance porque precisam ter, porque firmaram um acordo e é uma exigência. Por isso até que eu escolhi o tema para tratar aqui. Isso. E você tocou, antes da gente entrar diretamente no tema específico dos acordos, você tocou em pontos interessantes, né? Nessa escolha da empresa para ter um programa de compliance. Com a lei anticorrupção, nós tivemos um incentivo de redução de multas para quem tem um programa de compliance. Com essas operações todas dos últimos anos, nós tivemos também uma nova exigência que me parece que antes não era tão forte, de que você precisa ter um programa de compliance para entrar em licitações. Hoje, Isso. boa parte dos editais, se não a maior parte, exige esse programa de compliance. Você acha que esse movimento foi um movimento bom no Brasil, como forma de incentivo às pessoas a aderirem ao compliance, ou isso acaba gerando, muita gente fala em compliance e diz assim, não, é um compliance para inglês ver. Eu tenho lá um compliance, mas é um compliance para preencher as normas e não uma criação de uma cultura de compliance. Como é que você enxerga isso, Ana? Eu acho que, em geral, países de civil law como a gente sempre tem essa lógica de quando você cria uma obrigação legal, as pessoas vão naturalmente começar a fazer algo. Porém, óbvio que isso não é sustentável, porque se fosse assim, ninguém faria nada feio, né? No Brasil, todo mundo faria tudo bacaninha, porque a gente tem um arcabouço normativo super extenso, que tem aí um rol de coisas proibidas que as pessoas seguem fazendo, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que é bom você ter uma previsão legal. Alguns estados já regularam que é obrigatório, alguns processos licitatórios já têm ali como requisito que você tenha. Porém, o problema está justo no que você falou, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito muito mais no compliance da cenoura do que no compliance da vara. Eu acho que se você, sabe aquela coisa de você colocar uma cenourinha para o coelho ir atrás e daí você
você mostra o prêmio, né, os benefícios daquilo. Ao invés de você ir com uma vara atrás, o coelho não, o cavalo, né, que gosta de comer cenoura. Ao invés de você ir com uma vara atrás, chicoteando o cavalo para ele andar. Se você colocar a cenoura na frente ou se você colocar a vara atrás, a eficácia é praticamente a mesma. Só que a cenoura é muito mais construtiva, porque ele vai ter uma visão positiva do que ele está fazendo. É um movimento para frente, né? Então, Sim. eu acho que a regulamentação da exigência é um pouco a vara, em detrimento da cenoura do cavalo. A gente está tentando criar limitações ou proibições ou formas de evitar que pessoas que não sigam esses estándares não estejam lá. Porém, o que isso às vezes motiva eu sou uma organização. E eu acho que quando a gente fala de compliance, a gente tem que ter muita noção de como ele tem que ser alguma coisa orientada para o negócio. O compliance não é um mundo de fantasia em que você está lá numa reunião com seus gestores falando sobre como é lindo a gente fazer tudo bacaninha. Ele sempre tem que levar em consideração a estratégia que aquela organização tem, como que ela se posiciona no mercado, porque senão ele não agrega nenhum valor para aquela organização, então ele não vai fazer sentido para ela, né? Quando você estabelece como um fator limitador da participação de licitação que a empresa possua um programa de compliance, você naturalmente vai estimular essa empresa a criar um negócio um pouco falcatrua, né, um pouco fake, só para que ela possa preencher esse requisito formal. Até porque, convenhamos, né, e acredito que você deva ter clientes numa situação como essa, o cliente que está lá no mercado se posicionando para contratar com o poder público e passou a ter essa exigência, né, em alguns lugares. Esse cara, ele nem sabe o que ele de fato precisa, porque em geral é muito genérico o que se espera, é muito abstrato o que se espera, e o órgão que está licitando e a comissão de licitação também não sabe o que procurar para ver se aquele cara está cumprindo esse requisito. Então é meio que uma conversa de duas pessoas que não estão se comunicando, é meio Torre de Babel, assim, né? Porque eu finjo que eu estou fazendo um negócio legal, tanto faz porque você também não tem como avaliar a qualidade do que eu estou fazendo. Isso é uma preocupação para tudo, eu acho, né? Até em lugar muito high level, quando você está falando de CAD, de acordos com CAD, de acordos com CGU, talvez nem eles saibam exatamente o que eles querem de você e nem você saiba exatamente o que eles querem de você. Isso é muito complexo, porque isso acaba criando uma versão fake do compliance, que é uma ferramenta tão importante de empoderamento corporativo, assim, né? Então acaba deixando ele um pouco à revelia de tudo que ele pode oferecer. Você sabe que, te ouvindo, me lembrei de uma passagem que ilustra exatamente isso e um ponto prático da negociação. Nós estávamos numa negociação em determinada operação e o Ministério Público tinha interesse em determinado fato. E a empresa, ela dizia, não, esse fato, ele ou não aconteceu ou eu não vou entregar no meu acordo de leniência. E as pessoas físicas no acordo de colaboração. E aquilo ficou, talvez, mais de mês com um impasse sobre aquele fato. E a saída foi perguntar para o Ministério Público e perguntar para a empresa o que cada um achava que era aquele fato. E nem o que o Ministério Público achava, nem o que a empresa achava, era o que a outra parte imaginava. Quer dizer, vamos pegar aqui essa caneta. Eu estou enxergando uma caneta Bic com tampa azul. Ninguém estava enxergando isso, estava enxergando duas coisas completamente diferentes. Quando se pergunta o que a pessoa está enxergando, se chegou a um acordo. Era muito mais simples do que a parte imaginava e muito menos complexo do que o Ministério Público imaginava. Então, esse é o ponto de entrar numa negociação e sem saber o que o outro quer, ou sem saber quais são as exigências que precisa para aquela negociação, realmente torna impossível, né? Torna absolutamente uma conversa de surdos. Não se sabe o que está se falando, né? E você mencionou, Ana, e aí eu acho que a gente pode entrar no principal ponto, e que todo mundo está ansioso para te ouvir. A gente, no Brasil, tem uma panaceia de órgãos, né? Você mencionou CGU, CAD, mas a gente pode falar do Ministério Público Federal, Estadual, IBAMA, IAP, Ministério Público Civil, Ministério Público Criminal, e cada um achando que a negociação do acordo de colaboração é dele e que ele tem mais autonomia e etc. E você passou por tudo isso não só no teu doutorado, como no teu trabalho, como no livro que você
e o Eduardo escreveram. E como é ter um programa de compliance quando a empresa já está numa negociação? Porque você pode ter uma empresa que tem um programa de compliance, pratique um ato ilícito e vá para a negociação. É um cenário. Outro cenário, a empresa não tem um programa de compliance, parte para uma negociação e, como parte dessa negociação, ela é obrigada a implementar um programa de compliance. Como que você enxerga tudo isso? Então, como eu te falei, né, ali quando a gente startou o nosso bate-papo, essa é a empresa mais desafiadora, né? É aquela que, para ela, isso super não é prioridade, ela não sabe nem o que é, e de repente ela se depara com uma circunstância em que ela está negociando algo que pode ter um impacto na sustentabilidade dela, né? Porque a gente sabe que as multas que o CAD estabelece, que a CGU estabelece, são multas muito altas, que representam aí 20, às vezes 20% do faturamento. A gente está falando do bruto, né? Ou seja, Sim. cara, a gente não está debitando custo, a gente não está debitando fluxo de caixa, o que significa que esses 20% podem quebrar uma organização, né? Então, e por isso que eu falo um pouco dessa lógica da coerção, né? E como ela é tensa numa negociação, porque você não tem fair play quando você está numa realidade na qual, se você não aceitar o acordo, isso pode levar a sua empresa a ser insustentável, né? Financeiramente. Então, eu vejo que o diálogo com a experiência que eu tive, assim, tanto lidando com um negociador que está trazendo a sua versão dos fatos, né? A sua realidade. E com a empresa nesse diálogo, o desafio já começa porque, às vezes, essa experiência aconteceu muito no CAD com a gente, assim. A empresa quer ir lá falar. Vou falar, não, mas eu vou contar para eles que não foi assim que aconteceu. Eu vou dizer para eles que não é assim. E eles vão me entender. E a gente tem que explicar, não, eles não vão te entender. Porque primeiro que você não é nem a pessoa mais apropriada, talvez, a explicar isso para eles, porque você vai ser muito pessoal para você, é o seu negócio. Você não vai ter a neutralidade ou a equidistância para levar essa informação, né? E segundo, porque eles já têm uma visão construída do que aconteceu. É que são dois caminhos. Você pode optar por pagar para ver o que vai acontecer e, eventualmente, você sofrer uma multa e você não ter controle nenhum sobre o resultado, ou você pode optar, tentar ter algum controle sobre o resultado por meio de uma negociação que se chama negociação, mas que no fim do dia ela não é uma negociação tão equânime, porque é óbvio que a pessoa que está como passivo na da negociação, o cara que está sob investigação e que eventualmente vai celebrar o acordo, ele não está no mesmo status de poder do cara que está oferecendo o acordo para ele, ou que está deixando ele fazer o acordo, está falando, tá bom, vai lá, faz o acordo então. Porque no fim do dia, a decisão para esse cara, para o gestor, é totalmente estratégica. A decisão para ele é assim, tá, pode ser que a decisão que eu estou tomando aqui represente o futuro da minha empresa, que pode ter lá 3.000 funcionários, 3.000 famílias, dentro de uma lógica de função social da empresa, né? O que uma empresa significa? Ela não é só aquela organização, ela é toda a gama de pessoas que está conectada àquilo, que gera uma responsabilidade social monstruosa para o gestor. Então, ele tem tudo isso nas costas, e é por isso que ele quer contar a história dele, né? É que nem, às vezes, réu em ação penal, né, Marlos? Ele quer contar. Ele fala, não, gente, mas não é assim, peraí. Eu vou mostrar que não é. E, no fundo, talvez não seja tão relevante no fim do dia, porque o interlocutor que está do outro lado da mesa, ele já tem a verdade dele, né? Então, o que a gente tem que tentar fazer é ser colaborativo numa negociação como essa, é falar, olha, ok, pode ser que o meu setup não foi o mais adequado, vamos tentar chegar nesse lugar que você considera óptimo. E aí, eu gosto sempre de utilizar como referência, falou da lei anticorrupção, que é uma fonte importante, mas é uma fonte teórica, né? Porque a lei, ela vai trazer lá o que, teoricamente, você tem que ter, que é meio genérico. O tom da liderança, você tem que ter análise de risco. Mas como é que eu faço análise de risco? Mas como é que eu faço esse tom da liderança? Como é que eu trago isso para o mundo dos fatos? Eu gosto muito de utilizar os selos como tipo, base ou fonte para o que fazer. Então, por exemplo, a CGU tem o Proética, né? E quais vão ser os standards ou os requisitos que a CGU considera óptimos? Eu vou lá olhar como é que é o programa de compliance dessas empresas que estão no Proética. Porque se elas foram premiadas pela CGU, significa que a CGU está satisfeita com o que elas apresentaram. Então, é meio que a gente tentar
ter uma vantagem nessa conversa, né? Mas, óbvio, na medida super do possível, porque no fim do dia, o negociador que está do lado de lá, para ele é só mais um negócio, né? Tipo, não é a sustentabilidade de nada, não é, enfim, não é a vida de 3.000 famílias. É só mais um processo que está lá na mesa dele. Eles não têm essa sensibilidade, né? A gente tem alguns clientes que são do setor médico. Enfim, começaram a ser investigados por cartel. Cara, eles não fazem cartel, assim, se você vai analisar a conduta. Só que o CAD, ele estava super traumatizado porque ele foi lá, ele celebrou, enfim, X acordos em que as pessoas não fizeram o que ele queria. E daí ele ficou muito bolado e ele decidiu que ele ia jogar muito duro. Então você senta para negociar numa mesa como essa, olha só a sensibilidade que você tem que ter. Isso é o que faz diferença no fim do dia, entendeu? É esse tipo de habilidade comunicacional. Inclusive, o tema da minha tese é justamente o compliance, o criminal compliance, ou compliance anticorrupção como ferramenta de enforcement. O Paulo Mendes estava na minha banca e ele é um super marco teórico para o meu orientador, né, para o Busato. E eu fui estudar o que é o conceito de law enforcement para essa escola portuguesa, né, que tem falado bastante de compliance. E sabe o que eles acham que é? É isso que você falou. É você virar para o Ministério Público e falar, velho, mas como é que você está vendo o mundo? Tipo, só me explica a tua visão, eu te explico a minha e vamos tentar chegar num caminho do meio. Law enforcement é a comunicação propositiva entre os players de uma negociação, ou mesmo de maneira preventiva. Preventiva é uma palavra meio tosca, mas tipo de maneira prospectiva, do tipo, bom, o modelo de punição por conta do ilícito não funciona tão legal, porque tem várias pessoas que vão lá e fazem de novo. Então, o que a gente pode usar de diferente? Para ter esse tipo de bate-papo, as instituições têm que estar muito alinhadas entre elas. O Ministério Público não pode achar que ele é rival da defesa, né? E eu acho que isso é um tabu que vai demorar para burro para a gente mudar, assim, porque essa coisa reativa, ela é tão natural, né, na relação que a gente desenvolve nesse tipo de negociação ou na ação penal. Porque a pessoa traz isso da ação penal para a negociação. Quando o MP senta na mesa para negociar, ele não é mais tanto MP, autor, né? Enfim, a gente poderia falar de tanta coisa que é complicada, né? Por exemplo, o cara que às vezes é o titular da ação penal vai ser quem vai definir como que a negociação acontece, vai ter um papel de protagonismo. E daí a gente entra nessa questão de, puxa, mas como seria o modelo perfeito para isso acontecer? Não deveria ser um terceiro, um cara neutro que module essa relação? É um tema que não se exaure nunca, assim, né? Tantos meus. Você acha que deveria ser um terceiro? E antes Eu de acho. você responder, Ana, eu quero dizer aos nossos espectadores que nós estamos conversando com a Ana Faraco Lamy sobre o compliance nos acordos de colaboração, nos acordos penais, e não só nestes acordos, mas de forma geral também o papo acabou ficando melhor do que a gente ainda esperava, a expectativa era boa, mas estamos falando de mais coisas, e vocês podem fazer perguntas aqui nos nossos comentários, porque essa é um evento super prático. Vocês estão vendo aqui que a gente está falando de coisas reais, práticas. Então, muita gente me para, às vezes, e diz, pô, como que faz uma negociação, como que faz um acordo? Então, se você tem dúvidas de como faz o compliance, enfim, o que você quiser perguntar para a Ana, está aberto aqui o nosso chat, perguntem, comentem. E você estava dizendo, Ana, uma coisa bem interessante. Você está sugerindo ter um terceiro nessa negociação, como se fosse uma mediação, uma arbitragem, algo assim? Sim, estou. Eu acho, vamos lá, a gente sempre tem que trazer tudo para a realidade. Eu acho que isso nunca vai acontecer, tá? Eu gostaria de iniciar minha fala falando que isso é totalmente insustentável. Mas eu acho que se a gente pudesse desenvolver isso da maneira mais adequada do ponto de vista do modelo adversarial mesmo, né? De um modelo de justiça negocial, de justiça penal negociada, que tenha como base primordial o princípio acusatório, em detrimento do princípio inquisitivo, né? É você não ter... As pessoas que vão modular essa conversa não podem ter um interesse no resultado final. Porque senão você meio que está fazendo um processo soft, né? Você está só utilizando uma outra via para encurtar a complexidade daquilo que ao final daria um resultado ruim. E, óbvio, você está dando uma colher de chá porque a pessoa está se dispondo a ser mais colaborativa
E em alguma medida eu acho que existe um pouco esse tabu, essa obsessão pela assunção da culpa, né? Eu acho que às vezes, principalmente quando o Ministério Público tem um papel super protagonista, ele se sente muito legitimado pela assunção da culpa, que acaba sendo uma decorrência mesmo que secundária, assim, do que está acontecendo nessa conversa, né? Porque se você está se dispondo a estabelecer lá coisas diferentes, né, na sua organização, para você poder celebrar aquele acordo, é porque, teoricamente, de maneira subliminar, você está dizendo, tá bom, pode ser que eu não estivesse fazendo tudo da melhor maneira possível. E eu acho que deve ser muito, muito prazeroso, né? Levando em consideração que quem está do outro lado da mesa é justamente o cara que estava dizendo, tá vendo como você está fazendo umas coisas erradas aqui, não é assim que deveria ser. Então, se fosse possível, assim, ter um terceiro, né, eu até brinco, às vezes, na tese eu falei sobre isso, na defesa eu falei sobre isso, todos rimos muito, né, porque afinal é muito um mundo de fantasia, mas imagina se você pudesse trazer um cara que tem muita noção de negociação e um cara que tem muita noção de como alinhar um acordo que seja super objetivo, assim, que tenha requisitos objetivos, sabe? Que não abra espaço para subjetividade. Porque quando você fala assim, eu preciso que você tenha um programa de compliance implementado em X meses, seguindo Y requisitos. Puxa, mas e como é que eu implemento os Y requisitos, né? Então, alguém que pudesse abrir flancos, assim, que pudesse trazer isso de uma maneira super detalhada, passo 1, passo 2, passo 3. Poxa, isso seria genial. Mas aí também, agora pensando como uma pessoa que trabalha com compliance, não sei como é que contrata esse cara, né? Porque ele teria que ser contratado pelo poder público, teria que ser licitado para esse cara ser contratado e prestar esse serviço. Então, como que ele seria trazido, né? E enfim, qualificado para desempenhar esse papel? Mas, no mundo ideal, seria incrível, né? Porque daí você qualificaria demais o debate e você criaria uma circunstância que é um pouco mais justa para a empresa também, dentro da discussão. E é interessante, todos esses pontos que você colocou são interessantes e você veja que quando você fala em assumir a culpa, essa exigência do Ministério Público, isso fica claro até no acordo de não persecução penal. A gente vinha com uma trajetória de transação penal, de suspensão condicional do processo, fazendo acordos sem a necessidade de confessar. Quando vem o acordo de não persecução penal, vem a necessidade como requisito que você confesse. Quer dizer, a pessoa precisa... que diferença faz ela confessar ou não? Se eu estou reparando o dano, estou pagando a multa, estou prestando serviço à comunidade? Não, além de tudo isso, precisa confessar. Então, isso é realmente uma coisa... E nesse ponto, Ana, eu acho que o que você mencionou é bem interessante. Se a gente não muda a postura, e eu tenho insistido muito nisso nas minhas falas, para os advogados, também para o Ministério Público, se a gente não sai do nosso papel numa mesa de negociação, nós não chegamos a um acordo. Quer dizer, se nós continuarmos sendo advogados de defesa e o Ministério Público continuar fazendo o papel de acusação na mesa de negociação, não tem o que falar de acordo, é impossível falar de acordo. Mas é pior do que isso, porque uma parte do Ministério Público quer fazer a mesa de negociação. Nos acordos de não persecução penal, a gente tem visto, eles mandam lá um ofício, as condições são essas, você quer, você não quer. É isso você aí. peticiona dizendo, não, eu quero sentar numa mesa para negociar na mesa. O Ministério Público diz, não, ou você aceita ou você não aceita. Que Acho que não é assim que essa? funciona, né? Não é assim que funciona. Não. Você quer sentar para negociar? Como? Não, você tá maluco. É bem isso. Exatamente. É isso aí. É isso aí. E é muito triste, assim, porque quando a gente pensa no compliance, poxa, ele é uma ferramenta que agrega um valor animal para as organizações, né? Você trabalha com compliance, Marlos, você sabe que você vê a transformação da empresa. Eu brinco que empresas pequenas têm que ter compliance para se posicionarem como médias, empresas médias para poderem penetrar no mercado e serem vistas como maiores do que são, e empresas grandes para dominarem o mundo, né? Porque, no fundo, ele dá um arcabouço, ele dá uma segurança para você fazer esse crescimento de maneira orgânica. Ou seja, ele agrega um valor incrível, inclusive do ponto de vista de profitability, de resultado, de crescimento orgânico. E quando ele decorre de um acordo penal, acaba que as pessoas só veem aquilo como, esse aqui é um negócio que eu tenho que resolver para eu não sofrer uma multa monstruosa e isso destruir meu negócio. Ele não vê aquilo como, puxa, o que será que isso pode agregar valor para que depois eu utilize no futuro
para me posicionar ainda melhor no mercado. Algumas pessoas sim, tá? Isso aí é bacana porque o compliance, esses dias eu estava vendo um relatório da Ernst Young, que eles estavam falando sobre como a gente não deveria mais usar o termo treinar, e sim o termo tipo curva de aprendizado ou aprendizado. Porque treinar, ele passa muito uma lógica professoral do você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso aqui não pode, isso aqui não. A curva de aprendizado, ela é basicamente, veja, que tipo de coisa você tem que fazer no seu dia a dia? Quais são os maiores desafios que você tem? Onde que você acha que você está mais exposto? O que que a gente poderia fazer no sentido de mitigar esses riscos que fazem parte, né, daquilo que você tem que fazer para agregar valor a essa empresa? E no fim das contas, quando a gente consegue sensibilizar o cliente nesse sentido, mesmo aquele que celebrou um acordo e que precisa fazer compliance, isso é maravilhoso, porque daí você vê uma virada de chave incrível. Você vê, às vezes, o cliente chegando, por exemplo, num grupo de WhatsApp, que alguém está falando um negócio que pode ser interpretado mal pela CGU, pelo CAD, falando assim, amigão, seguinte, esse tipo de coisa não se pensa mais aqui, entendeu? Tipo, isso aí tá superado, você tá com uma visão retrógrada de como esse negócio roda, a gente não tá mais nesse lugar. Tipo, você tá aqui, a gente tá aqui, vem nos encontrar aqui, sabe? Isso é tão prazeroso quando você vê o cliente fazendo isso, não fazendo pro forma, né? Porque ele, se essa mensagem for parar na mão do CAD ou da CGU, tem que estar bonito. Mas porque ele tá fazendo, porque ele realmente introjetou aquilo, ele entendeu que ninguém tá lá pra bugar o modelo de negócio dele ou para fazer a empresa dele ser completamente transformada e sair do controle dele. Pelo contrário, a gente está lá para possibilitar que ele tenha mais controle propositivo sobre essa organização. É isso mesmo. Eu até estava lembrando que quando eu converso com estudantes sobre isso, eu sempre digo que o compliance é a regra da mãe. Você mandaria seu WhatsApp num grupo onde a sua mãe está? Ou você mandaria seu WhatsApp para a sua mãe? Se você não vai fazer isso, não mande para quem você está mandando. Os alunos dão risada e tal, mas é um jeito de entender. Ana, nós temos aqui o Legal Talks oficial, dizendo que o cliente precisa estar muito bem assessorado por um advogado, e esse advogado precisa ser muito qualificado, senão não dará um bom resultado. O papel do advogado é fundamental nisso tudo, né, Ana? É fundamental. E eu acho que é muito bom você ter um advogado competente, estudado e tudo mais, mas acima de tudo é muito legal você ter um advogado interessado em resolver problemas, né? Eu acho que existe muito essa lógica da advocacia super qualificada, high-tech, tararará, mas o advogado ele é um problem solver, né, Marlos? Ele é o cara que olha para o cliente e fala, amigão, vem cá, dá a mão, que a gente vai sair dessa juntos e vai dar tudo certo no final. Do outro lado da ponte vai ter um negócio mais legal para você. Então, eu concordo com o Legal Tex oficial. Obrigada pelo seu comentário. Acho que você está muito correto. Mas eu acho que, antes de mais nada, o advogado ele tem que ser um cara acolhedor. Ele tem que acolher a dor do cliente e tentar fazer essa transformação que vai ser necessária num acordo penal, por exemplo, ser algo sutil, delicado, algo que faça sentido para o cliente também, né? Esse é uma advocacia moderna, né? Você ter um acolhimento do cliente é uma coisa, de certa forma, comum no criminal, e você usou uma palavra boa, resolver problemas, não permanecer com o problema em andamento, né? E isso é muito interessante. Quero saudar aqui o Bernardi, com quem eu aprendi muito e aprendo muito sobre compliance. Um dia eu conto essa história para você, Ana. E tem uma pergunta bem legal aqui da Thaís, advogada em Santa Catarina, trabalhou no nosso escritório. Salve, Thaís, espero que você esteja bem aí. Ela diz que o tema é muito interessante e tem uma pergunta, Ana. Eu tenho uma dúvida. Quais cuidados dentro do compliance uma empresa ou um escritório deve ter ao ter como cliente uma pessoa politicamente exposta, uma PEP? Bom tema. Excelente tema. Mas aí puxa, eu queria fazer uma contra-pergunta para a Thaís, não sei se vai ser possível. O que esse PEP, ele é cliente e ele está implantando um programa de compliance por quê? Assim, em que circunstância? Porque programa de compliance é algo corporativo, ele é sócio de uma empresa que está implantando um programa de compliance, só para eu entender um pouquinho melhor, para eu te responder direito, né? Isso aí. Enquanto a Thaís responde, o Legal Talks oficial diz que o advogado, obviamente, deve ter um programa de compliance aplicado para que possa bem representar seus clientes. Não resta dúvida, aqui tem uma dificuldade enorme, inclusive
não é o tema exatamente da nossa conversa, mas eu vou me permitir. Nós tivemos uma alteração recente que está sendo comemorada pela advocacia, mas me parece que a OAB Federal deveria regulamentar fortemente essas questões que envolvem escritórios de advocacia. Não seria o caso só da lei que deixou tudo em aberto, melhor para os advogados, mas não necessariamente melhor para o sistema. Aqui a gente precisa pensar enquanto sistema. E me parece que a OAB deveria ser esse órgão regulador, chancelasse as operações dos advogados, porque são raros, falando aqui com o Legal Talk, são raros os escritórios que atuam com um programa de compliance implementado, e a gente verifica isso no mesmo sentido com a LGPD agora. A dificuldade que os advogados têm de implementar a LGPD em seus próprios escritórios. Implementam nos clientes, mas tem dificuldade internamente. Então, esse é um bom ponto. E aí, complemento a Thaís, para ter ouvido sobre isso também, mas especialmente a Thaís aqui, Ana, se um escritório tem algum cliente que é PEP, ele deve tomar algum cuidado? Se sim, quais? O Se escritório, é o PEP, se ele deve, entendi. Thaís. o PEP contratou o escritório. Maneiro, boa pergunta. Sim, todo mundo quando vai lidar com o PEP, todo mundo quando vai lidar com o PEP, Thaís, tem que ter cuidado, né? A pessoa exposta politicamente, assim como o agente público, eles são considerados stakeholders de alto risco em qualquer relação, né? Então, eu acho que se esse escritório não implementou um programa de compliance, o Marlos falou há pouco sobre escritórios terem esse interesse. Eu tive a oportunidade de implantar compliance em alguns escritórios e foi muito legal a experiência. E eu acho que outro escritório tem que implantar em você, né? Você não pode ser o cara que fez seu compliance. Mas eu também acho que até no site do meu escritório tem compliance, a gente contratou uma outra consultoria para implantar compliance na gente. Foi uma experiência super legal estar do outro lado da mesa. E foi foi muito bom até pra gente ver como é que essa pessoa se sente, né? Quando ela tá, por exemplo, sendo sujeitada a uma entrevista de análise de risco. Qual é o sentimento que vem, né? E às vezes você fala umas coisas em voz alta sobre a sua empresa e fala, poxa vida, mas isso aí talvez não deveria ser assim, né? Olha só que coisa. E aí você também começa a se aprimorar. Então, Thaís, se você tem um programa de compliance no seu escritório, provavelmente ele vai cobrir o tema de interação com terceiros de alto risco. E em geral, as principais recomendações nesse tipo de risco, né? Que é um risco, ele é inerente. Você não precisa nem ter um PEP que está sendo processado por fraude ou por corrupção, que daí ele é um PEP extra high risk, assim, né? Pode ser só um PEP mesmo, ele já é ontologicamente de alto risco. É você sempre procurar manter a relação com ele o mais oficiosa possível. Então, documentar algo que a gente faz na advocacia até com todo mundo, né, Marlos? E que é recomendável fazer com todo mundo. Documentar o que você conversa, sempre estar acompanhado de alguém para ter esse tipo de interação com terceiro de alto risco. Em geral, políticas de interação com o PEP e agentes públicos vão trazer esse tipo de rotina como recomendação para você mitigar o risco inerente daquela relação. Porque é óbvio que falar com uma empresa privada, tem risco de corrupção privada, a pessoa pode me pedir uma facilitação, um suborno, né, enfim, de qualquer jeito, ou me oferecer, né, enfim, dependendo de como que essa relação está se desenhando. Mas, primeiro, no Brasil não está regulada corrupção privada, né, então ainda não está regulada, mas na corrupção pública você necessariamente tem que ter esse cara num dos polos da conversa, né, o PEP ou o agente público. Então, eu acho que esses esforços já ajudam bastante, assim, você, primeiro, quando você vai se reunir com ele, ter uma relação super oficiosa, com uma pauta definida, com uma ata documentada, assinada por todo mundo, você sempre procurar estar acompanhado nesse tipo de conversa, e esse princípio se chama princípio dos 4 olhos, né, de você sempre estar com outra pessoa. E ele ele é decorrente de um estudo muito maneiro que foi feito pela universidade, foi feito por uma Ivy League, assim, Harvard, Stanford, não sei, uma pesquisa empírica, de que quando alguém vai pedir propina, ele fica mais constrangido quando tem mais de uma pessoa na sala. Então é meio como uma técnica dissuasória, para o cara não se sentir tão à la vontade com você, entendeu? Para ficar fazendo umas propostas meio espúrias. Então, essas seriam recomendações, assim, sabe, en passant. Eu acho que pensando em quem é esse PEP em concreto, você pode debulhar outras medidas de mitigação que podem também agregar valor a essa interação. Ter um contrato de honorários, né, Ana? Não, contrato é básico, né? É básico. E tem um tantão de escritório que não tem, mas contrato escrito, né? Não pode ser
Mas foi alinhado por áudio. Não, pelo amor de Deus, gente, bota esse negócio aí no papel, né? Exatamente. E ter uma cláusula no contrato de honorários em que o contratante declare que a origem do teu pagamento de honorários é lícita, é uma recomendação que eu considero válida. Nós emitirmos nota fiscal, é válido e necessário. Então, são cuidados básicos. A Ana está aqui numa medida alta de conselhos, mas a gente não pode esquecer os básicos, que nem todo mundo faz. Como ter o compliance hoje já é básico, mas nós estamos muito longe de ter essa realidade implementada. Thaís, obrigado Obrigada, Thaís, pela tua pergunta. E, Ana, você vê como uma coisa boa, nós já conversamos 50 minutos. E, como você disse, nós temos aí assuntos que não acabam mais. Quer pegar um gancho para um encerramento? Sem dúvida, com certeza. Eu não sei, assim, tanta coisa que eu poderia falar, mas eu acho que eu gostaria de compartilhar com todo mundo algo que, para mim, é a principal inquietude que eu tenho quando se fala de compliance, que é a falta de uma percepção mais clara sobre o que, na prática, deve ser feito num acordo de colaboração, por exemplo, né? Como esses requisitos, eles vêm num lugar eles vêm de uma linguagem muito high level, assim, muito abstrata. Em geral, é um copia e cola da lei. E como as empresas no Brasil, elas não estão ainda acostumadas, quando você pensa na evolução normativa do que traz o compliance até a gente, o FCPA é de 77, o UK Bribery Act é de 2005, são normas antigas que já estão mais consolidadas em culturas que não são de civil law, em que tem uma visão do estudo da prova e do estudo do caso de maneira mais detalhada, né, Marlos? A gente aqui no Brasil, a teoria da prova, como a nossa lógica é norma, fato, norma, não é o resto do universo que está em volta, ou como que esse caso especificamente aconteceu, qual que é a particularidade daqui, a gente é um pouco menos apegado a esses detalhes que fazem toda a diferença, né? Então, eu acho que agregaria muito valor se advogados que participam desse tipo de diálogo com essas grandes instituições, como você, por exemplo, né, Marcos, que é um cara que tem uma experiência super vasta nesse tipo de interação com esses players importantes, e outros, eu vi outras pessoas entrando aqui, o Pontaroli, uns caras tipo super high level entraram aqui na live. Pensei, nossa, agora eu não posso falar bobagem mesmo. E eu acho que se nós, né, como porta-vozes desse diálogo, pudéssemos chegar para essas autoridades e falar: me explica melhor o que você quer aqui, né? Tipo, me explica melhor, me explica exatamente o que é essa análise de risco que você quer que eu faça. Só detalha para mim qual é o passo a passo para isso. Porque ao criar isso, a gente também cria requisitos que dão mais segurança para o negociador, né? Porque até na minha tese, eu tenho, o último capítulo fala sobre como que eu daria efetividade para um acordo em que, por exemplo, o Ministério Público, ou a CGU ou o CAD dizem que foi descumprido, mas eu acho que foi cumprido. Como é que isso funciona, na real? Se eu olhar e falar, peraí, cara, mas eu fiz exatamente o que você me mandou fazer. E eles falaram, não, você não fez. Não, eu fiz. Não, você não fez. Tá, no fim eles vão levar a melhor, mas isso é justo? Então, será que você deveria propor uma medida para dar execuibilidade para esse acordo? Será que você deveria levar isso para o judiciário? Como que faz? Puxa, eu acho que a solução é aquela coisa... A solução está na origem do problema, né? Que se a gente for um pouco mais claro sobre o que a gente espera um do outro, a tendência é que a gente amadureça mais o conceito compliance e ele passe a ser um negócio que é mais comum, mas não comum no sentido de ser sexy, né? Que nem é ESG agora, todo mundo fala de ESG, tema sexy, né? Todo mundo fala disso, mas ninguém sabe o que é, só todo mundo fala. É que nem o compliance há algum tempo atrás. Mas ele é uma técnica, ele é uma ferramenta muito importante. Então, ele não pode só ser um tema bonito, um negócio para estar lá figurando. Ele tem que agregar valor para aquela empresa. E o segundo ponto eu acho essencial que esses órgãos que capitaneiam esses acordos tenham uma percepção um pouco mais clara do que é você existir num ambiente corporativo, do que é você ter uma empresa e do tipo de desafio que o gestor lida diariamente para manter aquela empresa viva. Porque eu acho que no Brasil, às vezes, a gente trata o empresário de um jeito um pouco injusto, né? É como se o empresário fosse sempre um cara que está pré-bandido ali. Ele está sempre... Eu não sei de onde vem isso, é uma visão que eu tenho, eu posso estar muito enganada e pode ser uma visão só minha no mundo inteiro. Mas eu converso com os meus clientes empresários
E eles falam, pô, tem que ser herói, cara. Os caras estão o tempo inteiro querendo apontar alguma parada que você fez errado e você tá se esforçando pra burro pra ser sua melhor versão, sabe? Então eu acho que seria muito legal um diálogo no qual esses players que vão encabeçar os acordos entendessem um pouco mais de gestão, de como é que os processos de venda rodam, processos de compras, de como que, por que que você tem que ter interação com tais players, enfim, sabe, tipo assim, se colocar um pouco no sapato do outro. Eu acho que esses dois pontos, que estão totalmente interligados, agregariam um valor imenso, assim, para o compliance. Ele poderia deixar de ser um negócio que é só uma pedra no sapato do negociador, um negócio lá que ele tem que fazer para poder seguir com a vida dele, e poderia passar a ser o próximo grande passo que ele vai dar para ser ainda mais lucrativo, para ser ainda mais high level, para estar mais posicionado no mercado e para dominar o mundo mesmo, que eu acho que todo empreendedor merece isso, né? Verdade. Eu estou super de acordo com você. Quero agradecer, Ana, essa hora maravilhosa, com muito Obrigada, eu. aprendizado. A Inayá colocou aqui claramente, muito boa a conversa. Parabéns, doutora Ana. Eu acho que isso exprime o sentimento de todos. Foi muito bacana, muito legal. E fica aquele gostinho. As conversas boas são aquelas que terminam com a gente querendo mais. Então, quero te agradecer e a gente vai voltar nesse tema muitas vezes, deixar um abraço para você, para o Eduardo, Obrigada. dizer para todo mundo seguir a Ana Lamy no Insta, e seguir Lamy Faraco também no Insta. Vocês sabem que o nosso espaço aqui toda quinta, às 5 horas, e eu aguardo vocês. Semana que vem com o Martin Palma, que vai falar sobre o Que Tribunal legal. de Ética da OAB, ele que é um expert no assunto. Hoje, o backstage foi feito pelo Luiz Fernando Silvers, lá do escritório. A gravação que vai ficar disponível no YouTube, Arnes Oliveira e Andreazzi, e também no jornal hojepr.com, um grande portal de notícias, foi feita aqui no escritório Bosquiroli Gaia, em Cascavel. Valeu, Ana. Um beijo. Vejo todos vocês Obrigada. quinta-feira. Tudo de bom. Gratidão, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.